Por que a Lei Geral de Proteção de Dados demorou tanto no Brasil? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo inédito diário, ativa o sininho das notificações. E se você quer aprender profundamente a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou te convidar para clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e participar da Maratona de Adequação à LGPD na prática. Serão mais de 25 horas de conteúdo online, gratuito, ao vivo, onde eu ensino todo o curso básico completo de Lei Geral de Proteção de Dados gratuitamente para você. Então não perde essa oportunidade. Não existe nenhum curso de LGPD gratuito com uma carga horária deste tamanho explicando a Lei Geral de Proteção de Dados nos mínimos detalhes. Então não perde essa oportunidade. Por que a Lei Geral de Proteção de Dados demorou tanto para chegar no Brasil? Vamos por partes para vocês entenderem. A lei europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor lá na Europa, obviamente, em maio de 2018. E lá dizia que os países que não tivessem leis de proteção de dados não poderiam fazer comércio com a área de comércio europeia. Nós sabemos muito bem que o Brasil é um grande exportador de grãos e também de carne, além de outras matérias-primas. Então, nós temos muitos clientes europeus que não poderíamos mais, como país, encaminhar produtos ou serviços para os países que fazem parte da área de comércio europeia. Imagina, maio de 2018, valendo. Rapidinho, já existia um projeto de lei antigo no Congresso, mas rapidinho ele foi desengavetado e começou-se uma força-tarefa para fazer a Lei Geral de Proteção de Dados ser aprovada a toque de caixa nas duas casas, na Câmara e no Senado Federal. E assim foi feito. E dia 14 de agosto de 2018 foi promulgada, ou seja, publicada no Diário Oficial da União, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, maio foi dado o prazo e em agosto a gente já estava com a nossa lei promulgada, ou seja, publicada no Diário Oficial. Mas aqui nós temos alguns problemas que nós temos que analisar. Não basta apenas promulgar a lei, ela precisa entrar em vigor e as empresas precisam cumprir essa lei. Como a nossa lei ela é uma lei muito processual, o que é isso, Silvia? Ela traz muitos processos internos para as empresas, muitas mudanças de processos internos para as empresas. O legislador entendeu por bem dar um prazo de 24 meses, ou seja, 2 anos, para que ela entrasse em vigor. Então, em tese, todos os controladores teriam 24 meses de prazo para adequarem as suas empresas para que quando a lei entrasse em vigor, estivesse todo mundo adequado. E foi isso que aconteceu? Gente, brasileiro sendo brasileiro, né? Conta aqui para mim se você já deixou de apresentar a sua declaração de imposto de renda no último dia. Brasileiro é esse povo que deixa tudo para a última hora. E o que aconteceu? Entrou o problema da pandemia e não demorou 24 meses para entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, e sim 25 meses, porque ela entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Neste momento, em tese, todos os controladores já deveriam estar adequados. E essa é a realidade atual em 2023? Não, infelizmente não. Algumas ondas vieram trazendo ondas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira, quando a lei foi promulgada, a segunda, quando a lei entrou em vigor, a terceira, quando as sanções administrativas entraram em vigor, a quarta, quando a dosimetria da pena, ou seja, a dose da pena do artigo 52 foi transformada numa resolução, e a última, agora este ano de 2023, quando saiu a primeira multa aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pasmem, para uma microempresa.
Haviam pessoas que diziam assim, não, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. E num primeiro momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados era muito paz e amor. Ela falou assim, não, nós vamos conscientizar os controladores antes de aplicar a multa. Só que o período de conscientização acabou, ou seja, de 2020 a comecinho de 2023, foram 3 anos de uma ANPD Paz e Amor. Depois, ela começou a fiscalizar, não ativamente, mas passivamente. Como assim passivamente, Silvia? Ela recebe denúncias. E existe um número que foi passado por um dos diretores da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que existem hoje para análise dentro da Autoridade Nacional 7.000 denúncias contra controladores. Será que a empresa que você trabalha ou que você é proprietário está nessa lista? Dessas 7.000 denúncias, 360 processos já se transformaram em processos fiscalizatórios. Desses processos fiscalizatórios, 27 já viraram processos sancionatórios e um deles, aplicados a uma microempresa, foi realmente finalizado e aplicado uma sanção. Então, foi uma sanção de correção e também de 2 multas aplicadas. Então, aquele papinho que a lei não ia pegar, ah não, a minha empresa é pequenininha, ninguém vai me ver aqui, imagina a ANPD nunca vem aqui. Claro que não, ela nem tem braço para ir na tua cidade, na tua empresa pequenininha. Só que sabe quem te denuncia? Um vizinho invejoso, o teu concorrente, um empregado que está insatisfeito ou que foi demitido e também o titular, um cliente seu que saiu daí com má impressão da sua empresa. Esses 4 são 4 pessoas que vão denunciar a tua empresa se você não estiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, que eu meio que fugi aqui do tema. E aí, então, depois de 4 meses, a Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada em 2020, entrou em vigor 2023, aplicação da primeira multa, mas nós temos um problema. Como ela foi feita muito a toque de caixa, nós temos uma lei com 65 artigos e ela tem, dos 65 artigos, 23 que dependem de regulamentação. O que é regulamentação? Diz a lei, em 23 artigos, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai trazer novas regras para que explique como vai funcionar aquele determinado artigo. Ou seja, quase que 1/3 da legislação depende de regulamentação. Isso faz com que a lei não deva ser cumprida? Não, de jeito nenhum. Ela tem que ser cumprida 100% do que já tem hoje, com as 4 regulamentações que já existem hoje. Inclusive, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem trabalhado diuturnamente para regulamentar esses 23 artigos que dependem de regulamentação. Muito trabalho está sendo feito, nós estamos no momento numa fase de construção da Lei Geral de Proteção de Dados e deixa eu te dar uma notícia, essa é a maior oportunidade de mudança de carreira desde os últimos 32 anos. Por quê? Por que eu comparo com 32 anos? Porque foi um momento que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor e também mudou todos os processos internos da empresa. Da mesma forma como o Código de Defesa do Consumidor, há 32, quase 33 anos atrás, mudou todo o padrão de processos internos das empresas, a Lei Geral de Proteção de Dados também trouxe esse impacto. Então, é uma mudança de carreira sensacional, porque nós temos mais de 21 milhões de CNPJs. Além disso, os autônomos e profissionais liberais também precisam se adequar, totalizando 46 milhões de controladores que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso significa que é um mercado gigantesco, que paga muito bem. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre remuneração do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Eu vou deixar o card aqui para vocês. E nós não temos nem 15 mil profissionais para atender 46 milhões de controladores. Então, como eu já falei, se inscreve no link que eu coloquei aqui na descrição, participa da maratona e faça também você a sua transição de carreira.